Nesta manhã, queremos cumprimentar a todos nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aí na sua casa, no seu lar, onde você esteja, para mais uma escola bíblica dominical que é realizado todos os domingos aqui no templo sede da nossa igreja sede da Assembleia de Deus em Baixo Guandu, Espírito Santo, onde nós temos o nosso pastor presidente, Jamir Olímpio Batista. E também nós temos as nossas congregações nos mesmos horários e alguns dos seus horários diferentes, mas sempre estamos aqui aprendendo da boa palavra de Deus, que é a nossa escola bíblica dominical. E nós convidamos a você, hoje, dia 19 de fevereiro de 2023, onde estaremos falando mais um tema importantíssimo da nossa escola dominical. Como sempre falamos aqui, a nossa escola online, ela é mais resumida, é uma maneira mais simplificada, mas de uma maneira que nós possamos aprender mais da santa palavra do Senhor. E o tema fala o avivamento espiritual no mundo. É o tema que nós já estaremos falando e aprendendo aqui nesse ensino maravilhoso da santa palavra de Deus. O texto áureo diz: e mediu mais 1000 e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Está registrado em Ezequiel, capítulo 47, e o versículo 5. E a verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. É a verdade prática da nossa lição, da nossa escola dominical. E a leitura em classe e o assunto que nós estaremos aprendendo nesta manhã está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo de 7 a 10, e também no capítulo 47, no versículo de 1 a 5 e o versículo 9. É o assunto que estaremos abordando aqui desta grande visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Valeria nós lermos aqui alguns versículos, mas com tudo isso, citamos aqui as referências bíblicas e você, tendo a sua revista ou a Bíblia Sagrada, pode acompanhar essas citações que você vai ter um entendimento qual o propósito que Deus estava tendo naquele momento e esse assunto que nós estaremos falando sobre o grande avivamento, porque esse trimestre, primeiro trimestre de 2023, está falando de avivamento. Vamos lá! E lembrando que a palavra-chave está falando de despertamento, que para ter um avivamento tem que ter um despertamento na vida de todos nós cristãos. E a introdução diz: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e também no século 19 e também no século 21. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial.
E nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Queridos, estamos aqui na introdução, como nós sabemos, mediante a lição que já estamos falando aqui nesta manhã, sabemos que o avivamento sempre foi suma importância no passado e continua sendo, porque é uma obra da parte de Deus, vamos dizer, um projeto, é a vontade de Deus, o plano de Deus é ter um avivamento no meio da tua igreja. E o importante desta lição aqui, vamos falar como aconteceu no passado e tendo seu fundamento a respeito desse assunto que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Porque sabemos, queridos, mediante esta lição que nós estamos falando aqui nesta manhã, há uma necessidade de todas as igrejas, sejam aquelas, vamos dizer assim, sem citar denominações, mas queremos dizer, há uma necessidade de todos os credos religiosos, se passando na parte cristã, de ter este avivamento na sua vida espiritual. Isso estamos dizendo de um modo coletivo, mediante a lição que já estamos falando aqui nesta manhã. E aí nós vamos ver aqui no primeiro tópico, quando fala o avivamento no tempo de Ezequiel. Como nós já passamos por lições passadas, falando desta grande visão que Deus dera ao profeta Ezequiel, e tudo baseado nesse assunto, falando sobre avivamento. E vamos ver aqui no primeiro ponto, e estaremos fazendo a leitura, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Está registrado em Ezequiel, capítulo 36 e versículo 21. Como todos nós sabemos, sempre aprendemos aqui na palavra de Deus, sabemos que a nação de Israel, muitas das vezes, entrava em declínio espiritual mediante a sua vida espiritual para com Deus. Como nós sabemos aqui, muitas das vezes, entrava num foco de desobediência, rebeldia, mas por ser uma nação eleita, uma nação que tem promessa, uma nação que está no projeto do Senhor, e nós vemos que Deus é com essa nação de Israel. Como nós acabamos de ler esse versículo aqui importante, mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Porque sabemos, queridos, é uma pena que o tempo é muito assim resumido, mas podemos relatar, como os irmãos sabem, muitos que já aprofundou muitos dentro desses assuntos, quando se trata da nação de Israel, quantos profetas Deus levantou para falar com a casa de Israel, e era inúmeras, repetidas vezes, eles faziam o pacto do concerto, mas outrora vinha a se rebelar, vinha a afastar-se do nosso próprio Deus, e assim sucessivamente é o que nós vemos relatando aqui o cenário a respeito com a casa de Israel. E aqui nós vemos que esta calamidade e restauração aconteceu muitas vezes a respeito desse assunto que estamos falando, outrora Deus advertindo, outrora Deus disciplinando e outrora Deus enviando castigo, mas muitas das vezes mostrando o amor que ele tem com a casa de Israel. E aí nós vamos para o ponto 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel, ele recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. E depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Coisa importante isso aqui, ó. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel.
Então nós vemos aqui, como já falamos, lições passadas, falamos muito a respeito dentro desse assunto que estamos trazendo aqui nesse tema nesta manhã. E aí podemos observar, mediante esse ponto 2 que nós acabamos de ler, e você tem nos acompanhado, faz lembrar desta visão, o estado que a nação de Israel estava tendo. Podemos dizer assim, eram pessoas vivas, mas espiritualmente eles estavam mortos. Estavam vivos fisicamente, mas estavam como sepulcro encaiado, né? Como tem um dito popular. E aí nós vemos que mediante esta visão que Deus estava dando para com a casa de Israel, era o que havia que Deus estava prometendo, né? Restaurar esta nação, e como nós acabamos de ler aqui no finalzinho, era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Como nós passamos aqui a lição passada, a nação de Israel se tornou um país, mas vai chegar o momento que Deus vai fazer um cumprimento, uma restauração complementar com a casa de Israel. Isso tudo está registrado na Santa Palavra de Deus. E quando se trata de Deus fazer um pacto, de Deus fazer uma aliança, de Deus fazer uma promessa, eu quero dizer nesta manhã que tudo que Deus traça, tudo que Deus promete, a sua promessa sempre permanecerá e permanecerá em pé, porque aquele que promete, ele cumpre a sua palavra. Isso vale até nós abrir um parênteses aqui, mediante esse ponto 2, quando se fala a respeito disso que nós estamos falando aqui nesta manhã. Quantas das vezes a nossa vida espiritual almejamos para adquirir, vamos dizer assim, algo para que nós possamos ser bem-sucedido, não queremos citar qual o propósito que Deus tem na sua vida, mas eu quero dizer que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele prometeu, fique firme, porque as promessas do Senhor são infalíveis para se cumprir. E aí vejamos aqui o segmento no ponto 3, o rio das águas purificadora. Isso aqui eu achei muito importante e está registrado no capítulo 47, onde o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com a qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou seja, 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. Está registrado em Ezequiel 47, versículo 3. A cada etapa de 1000 côvados, ou seja, 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos e pelos lombos, e por fim a nado. Coisa importante isso aqui, ó. Está também em Ezequiel 47, versículo 4 e 5. E aí, continuando, ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, na piscicultura, e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grande avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia do Senhor. Então está aí. Mediante esta visão, sabemos que é o cumprimento onde que Deus abrange em tudo em relação com as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua igreja e também sobre a terra. Porque nós sabemos que quando Deus dá a bênção, quando Deus tem um projeto, tudo é complementar. Ele não deixa nada, vamos dizer assim, faltando isso ou aquilo, mas sabemos que mediante esse assunto que nós estamos aqui falando, é algo, vamos dizer, algo que muitas das vezes o nosso recurso humano não tem nem como expressar neste momento que Deus mostrara esta grande visão para o profeta Ezequiel, os rios das águas purificadoras, né? Só de nós imaginarmos aqui o relato daquilo que nós acabamos de ler, e você tem nos acompanhado aí com a sua revista, ou você pode conferir aqui, que teve esta visão de um homem para medir um cordel, para medir nas mãos, com a qual mediu uma distância de 1000 côvados, né? E cada etapa, né, que se seguia, andava nas águas pelos joelhos, depois pelos lombos e por fim a nado. Então, queridos, mediante isso aqui, o cumprimento da bênção de Deus é inteiro, não é isso, né? É algo que, mediante esta lição que nós estamos vendo aqui, é algo que cumprimenta em tudo aquilo que Deus promete e que Deus tem prometido para todos aqueles que têm abraçado a tua palavra. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico
o avivamento no tempo de Ezequiel. Então, fica definido aqui que o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Não é isso? Está aqui nesse primeiro tópico, onde tiramos essa biografia a respeito de Ezequiel, não vamos dizer assim na sua personalidade, mas naquilo que ele vivenciou e naquele ministério que Deus teve colocado ao seu servo, tendo esta visão maravilhosa da parte do Senhor. E vamos seguindo. Os grandes avivamentos no mundo. Esse segundo tópico aqui, nós estaremos fazendo uma breve leitura, como nós sempre fazemos aqui, quando é nos dada essa oportunidade de estar aqui ministrando a santa palavra de Deus, quando se fala em ensinamento. Esse grande avivamento, nós vamos ver aqui que aconteceu na era passada, né? Na igreja, na era passada, onde ficou marcado esta grande história que o povo de Deus vivenciou naquela época. E aí estaremos fazendo a leitura e você nos acompanha. Veja só, no primeiro ponto, está mencionado na Europa. Houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel no contexto da profecia de Ezequiel 37 e 47. Isso aí é algo que você pode observar, que nós acabamos de ler, que a situação do povo estava idêntica ao povo de Israel, não é isto? E pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Está vendo só que coisa importante? Como estamos falando aqui de promessa e quando estamos falando aqui em saber que quando Deus tem um projeto, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E aqui tem as citações. Na letra A fala na Alemanha. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Então aqui está relatando a respeito da Alemanha, por volta de 1722, onde Deus causou esse impacto grandioso ali na Alemanha, onde surgiu esse grande avivamento, onde que despertou muitos naquela era, a qual acabamos de ler e você nos acompanhou. E na letra B fala na Inglaterra. Por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Sem poder das igrejas daquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Veja só, queridos, nós acabamos de ler aqui esse grande avivamento que aconteceu na Alemanha e agora também aconteceu na Inglaterra, por volta de 1740. Que coisa gloriosa é ver este movimento, né, que Deus fez na era passada e Ele continua fazendo. Mediante aqui a lição, estaremos depois recapitulando e mostrando para nós em saber o propósito que Deus tem para com a igreja na era atual. E aí, continuando, no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 3 anos, reuniu seus colegas e falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado, e foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou a muitos países no mundo, não é isso, né? Outro fato aqui que ficou marcado na história, como nós acabamos de ler, ali no país de Gales, onde também houve. Mas vocês podem observar uma coisa, conforme o comentarista mencionou aqui, que todos precisavam abandonar a prática do pecado. Porque para acontecer um avivamento, seja como aconteceu no passado, e seja nessa era presente,
Precisamos sim, é o que Deus quer, uma vida santa, uma vida reservada, uma vida de entrega total a Ele, para que Deus venha confirmar as suas bênçãos no meio da sua igreja. E aí, continuando, agora no ponto 2 fala nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Firner foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência também de Campbell Morgan no movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Então, tudo isso, queridos, com certeza podemos afirmar que havia uma preocupação muito a respeito disso, né? A mornidão, a esfrieza espiritual estava tomando conta também da nação dos Estados Unidos, mas também o mover de Deus chegou lá e vemos que Deus sempre no passado, tanto na era da Bíblia Sagrada e também de pessoas que Deus levantou no passado, aconteceu e vivenciaram esse movimento de um avivamento que precisava acontecer naquela nação a qual estamos falando aqui nos Estados Unidos, e hoje podemos observar, queridos, isso vale relatar, o que tem causado uma frieza espiritual, isso não está no projeto, vamos dizer assim, não está assim na perfeição aprovada pelo Senhor. Deus quer uma igreja avivada, porque sabemos que para uma igreja hoje, mediante o assunto que nós estamos falando aqui nesta manhã, porque sabemos que nós, que somos servos do Senhor, temos uma grande promessa da igreja ser arrebatada. Como a Bíblia Sagrada nos mostra, não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua amada igreja. Mas Ele não quer buscar uma igreja morna, uma igreja fria, porque sabemos que se Jesus voltasse de uma forma, mediante esse assunto que nós estamos aprendendo aqui, com certeza, se nós não tomarmos os cuidados, falamos assim, englobando em todo sentido coletivo, e para eu que estou aqui falando, se nós não vigiarmos, podemos perder tudo aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Mas que possamos nesta manhã, mediante esta lição que já estamos falando aqui, no que aconteceu no passado, e depois vamos concluir trazendo nesta era presente, para que possamos abraçar mais, para que possamos envolver mais na obra do Senhor, porque sabemos, para nós sermos bem-sucedidos, está aqui o resultado disso tudo como aconteceu no passado. E aí, continuando no ponto 3, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico de Bethel College, na cidade de Topeka, ou no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. E a promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravo da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo de santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. E esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal. Não é isso, né? Então está aí as raízes do avivamento, onde tudo se começou. Isso vale até lembrar, mediante, que os irmãos sabem, como todos conhecem a história das Assembleias de Deus, onde que veio aqueles dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing. Com certeza, mediante esse assunto aqui, eles já vieram com essas raízes do avivamento, né? Onde foi em 1910, onde brotou essa chama aqui no nosso Brasil, e Deus tem confirmado esta chama pentecostal que não tem se apagado. Muitas das vezes as falhas podem sempre estar em nós, mas sabemos que o nosso Deus, Ele continua com a sua promessa. E aqui continuando,
Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal. E na sua própria casa, na Bonnie Blind Street, 2216, que é o número da residência. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não se comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado ali na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. E ali começou o denominado avivamento pentecostal no século XX, que impactou o mundo inteiro. Então podemos afirmar aí, mediante esse tema que nós estamos falando aqui, teve as suas raízes quando nós acabamos de ler, e você pode acompanhar. Sabemos que tudo que nós baseamos naquilo que nós temos aprendido é tudo com raízes, principalmente da palavra de Deus e o cumprimento que Deus tem dado para nós. E algo que nós podemos relatar aqui nesta manhã, nós podemos dizer que muitos têm ignorado esta fonte, muitos têm ignorado a respeito, dizer que isso só foi no passado, hoje isso não existe na era atual. Queridos, mediante aqui a lição que nós acabamos de ler, mediante aqui estas passagens, isso, numa outra oportunidade, se nós tivermos a lição trazendo com a ênfase, com as citações de versículos, claro que nós estamos aqui, a nossa escola é para nós aprendermos a palavra de Deus, mas queremos dizer que tudo aqui que ensinamos e falamos é tudo com base de raízes na Bíblia Sagrada e também mediante o fato que ficou registrado na história desse grande avivamento, onde acabamos de ver aqui no segundo tópico, o grande avivamento que aconteceu no mundo. Então fica definido aqui nesse segundo tópico, que grande avivamento marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Então, queridos, nós louvamos ao Senhor que esta bênção, esta fonte, este grande avivamento não cessou. Cremos que Deus, pela sua bondade e misericórdia, conforme nós acabamos de ler aqui na introdução, onde o comentarista nos antecede dizer que tudo fica pautado de nós crermos que Deus ainda há de mandar um grande avivamento sobre a tua amada igreja. Isso quero dizer de um modo coletivo, seja no Brasil, em todas as nações, para que possamos desfrutar e para saber que Deus, através da sua bondade e misericórdia, como nós já falamos e repito, Ele quer sim, quando no dia do arrebatamento, buscar uma igreja avivada, uma igreja restaurada, uma igreja que está com compromisso com a sua obra, uma igreja que está cada dia voltado para a sua palavra e voltado para servir a Ele com toda a fidelidade e mediante a palavra que nós temos aprendido. E agora nós vamos para o terceiro tópico para chegar no último, né? Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre a igreja histórica, foi possível contemplar vítimas de séculos e de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão e de qualquer espécie. Isso aqui é algo que nós não poderíamos também de falar deste algo que impacta. Quando falo impactar, é algo que traz força, né? Algo que dá choque, algo que invade. E aí podemos definir que esse avivamento aqui aconteceu, como vemos aqui que nós acabamos de ler, mediante aqui o comentarista, vale até nós tornar aqui, recapitular, é consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política e na economia e na cultura. É isso, né? Então fica definido aqui
que o avivamento, conforme nós falamos aqui no decorrer da lição, é algo complementar, é algo que a bênção do Senhor acontece de uma forma complementar, mediante aqui, quebrando as barreiras, tendo quebrantamento e aí rompendo todas as dificuldades, porque houve conflitos, né, conforme o comentarista deixando aqui para nós, que ocorreu nos Estados Unidos, né, essa tragédia do racismo naquela nação, mesmo nas igrejas históricas, isso aconteceu, possíveis vítimas, né, dos séculos que passaram naquela época, mas mesmo assim cultuavam o Senhor. Mas só que Deus, Ele quer muito mais. Ele quer sim um verdadeiro avivamento espiritual que remove todo esse tipo, né, de coisas que não é do agrado do Senhor, que jamais pode acontecer no meio da igreja, conforme nós acabamos de ler e você nos acompanhou. E agora vamos para o segundo ponto, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Que triste, né? Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo impeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Spurgeon e William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Não é isto, né? É que nós podemos observar aqui, mediante esta lição, para nós concluirmos, queridos. Mediante esse ponto aqui que o comentarista está deixando para nós, para que o segmento, né, a geração que vem se seguindo, vamos dizer assim, não firmaram, não deram seguimento, não conservaram mediante a história que passamos aqui e acabamos de ler, conforme a lição tem trazido para nós, não teve segmento. Hoje nós podemos observar que os sucessores que vêm almejando a obra do Senhor, não vamos dizer todos, mas infelizmente muitas hoje em dia estão entrando neste caminho errante, né? Pensando nos seus status, pensando, vamos dizer, na sua formalidade de ser e assim esquecendo este grande valor que Deus tem deixado para a sua igreja. Porque sabemos, queridos, há uma necessidade muito grande nesta era atual que nós estamos vendo. Há uma necessidade de nós vermos uma igreja renovada, uma igreja acesa, uma igreja que, vamos dizer assim, de uma maneira que, mediante esse tema que nós estamos falando aqui, de uma igreja que possa impactar, que possa falar. Então precisamos cada dia apegar mais. Esta lição está nos advertindo, está nos chamando a atenção para que possamos, cada dia, de nós fazermos uma confissão honesta conosco mesmo para dizer, Senhor, qual a falha que está em mim? Senhor, eu preciso melhorar mais. Senhor, quantos no passado sofreram, mediante aqui os pioneiros, homens que o Senhor levantou ali na igreja no tempo passado, e aí estamos aqui conformados com tais situações, queridos. É isso que Deus quer da sua igreja, uma igreja renovada. E aí faz-nos lembrar onde está registrado em Provérbios capítulo 22 e o versículo de 28 que diz, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Então não vamos remover isso, vamos sim valorizar, lembrando que isso foi com dificuldade, não foi fácil, como nós sabemos, isso trazendo até na era da igreja primitiva, quando sofreu duras perseguições, muitos sangues foram derramados, mas aqui estamos sim, voltado para esta lição maravilhosa, nos corrigindo e nos exortando para que nós não possamos esquecer, para esse avivamento chegar até nós, foi grande preços que muitos no passado sofreram. E aí fica definido que ao longo da história do avivamento espiritual, impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, políticos e econômicos, não é isso, né? E agora vamos para a conclusão.
Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais e milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, e que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Queridos, desde já queremos agradecer a você que esteve conosco. Falamos aqui, como expressamos aqui no início, a nossa escola online é um momento mais resumido, é um momento mais assim simplificado, mas eu acredito que eu e você podemos ter aqui uma noção dentro desse assunto e nós colocar em prática daquilo que nós temos aprendido e cada dia em servir ao Senhor e dizer que servir ao Senhor é um privilégio na vida de todos os cristãos. Ore comigo e vamos nesta manhã juntamente interceder pelo nosso Brasil, interceder por todas as nações, porque estamos falando aqui sobre avivamento. E quando se fala em avivamento, há uma necessidade, há uma carência de nós orarmos e intercedermos pela nossa nação e por todos nós, porque sabemos que breve estaremos almejando essa grande esperança e esta grande promessa que é o arrebatamento desta amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Pai querido, nós louvamos a Ti, Pai, por esse momento tão precioso, nesta lição tão maravilhosa, que tem colocado aqui, Senhor, em nossos corações, esses assuntos a qual nós lemos e acompanhamos aqui, Pai, juntamente com aqueles que têm participado conosco através aqui deste canal. E sabemos, ó Pai, como o Senhor fez no passado, tanto na era da Tua Palavra e também daqueles que viveram esta bênção maravilhosa que o Senhor tem dado para a Sua igreja. E sabemos que é uma necessidade, Pai, e cremos, ó Pai, que estamos aqui intercedendo, unindo só num propósito, numa só fé, numa só esperança, fazendo uma intercessão pela nossa nação brasileira e por todas as nações, Pai. Que esta chama nunca possa apagar, mas que cada dia o Senhor possa incendiar os nossos corações, porque nós cremos que o Senhor, conforme nós acabamos de aprender, o Senhor quer uma igreja vitoriosa, uma igreja renovada, uma igreja batizada com Teu Espírito Santo, uma igreja com esta chama gloriosa do Teu Espírito que o Senhor tem prometido para todos aqueles que creem. E que nesta manhã, Pai, que possamos colocar em prática em tudo aquilo que nós temos aprendido e que o Senhor venha nos conservar e nos dar a cada dia esta bênção na vida de cada um de nós. E eu intercedo por aqueles que estão muitas vezes desanimados, aqueles que têm perdido a esperança, aqueles que estão sem força, mas que nesta manhã, Pai, que o Senhor venha visitar eles no profundo do seu interior e que esta chama possa brotar ou renovar os corações dessas pessoas. E eu clamo aqui, Pai, neste propósito que o Senhor tem para com a sua igreja e na certeza que o Senhor tem ouvido a nossa oração e que certo que a bênção do Senhor continue confirmando em nossas vidas. Pai Santo, é o que nós te pedimos e entregamos nas tuas mãos, na certeza da tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesta manhã nós somos gratos a você, gratos a Deus, de estarmos chegando no seu lar, por este momento que nós tivemos aqui aprendendo da Santa Palavra de Deus. E desejo a você uma semana abençoada e que nós possamos colocar em prática cada dia. E na certeza, para nós sermos bem-sucedidos, é de nós estarmos confiando e firmado naquilo que nós temos aprendido nesta manhã. E que todos ficam nas santas ricas bênçãos do Senhor. Amém.